Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero ler do versículo 42 até o 47, amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a minha oração é para que através da tua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Que esta palavra, que é sua, saia do teu trono, saia do teu Espírito Santo aos nossos corações aqui neste lugar, Deus. Não de conhecimento humano, não de teologia humana, mas que a tua graça e o teu amor nos alcance através da tua palavra nessa noite. E que nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados pelo poder que a tua palavra opera em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja ainda está bem no seu início. A igreja está nascendo, né? Aliás, ela, no relato de Lucas aqui, ela acabou de nascer no início do capítulo de número 2, com o derramado Espírito Santo. São os primeiros passos, né, de algo que se tornaria uma das maiores religiões do mundo atual. Nós não somos a maior religião no mundo, né? Essa semana aí o islamismo celebrou 1 bilhão de adeptos, num planeta de 8 bilhões de habitantes, 1 a cada 8 é muçulmano, islâmico, né? Então nós temos um número maior de muçulmanos do que de cristãos. Mas sem sombra de dúvidas, o cristianismo impactou o mundo de maneira geral. Quando nós olhamos o nosso calendário, por exemplo, lá está marcando 2025 anos depois do nascimento do Senhor Jesus, né? Então aqui nós estamos nos primeiros dias, nos primeiros anos de uma igreja que acabara de nascer. Por enquanto aqui nós temos os discípulos, os apóstolos e as primeiras conversões. Se eu não tiver feito a conta errada, até esse capítulo de número 2, cerca de 9.000 pessoas haviam se convertido, 3.000 num primeiro sermão de Pedro e depois mais 6.000 no segundo sermão de Pedro. Então a igreja, que até Atos dos Apóstolos, capítulo 2, era composta por 180 pessoas, depois de Atos 2, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, e pelos sermões de Pedro, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja teve um primeiro crescimento, cerca de 9.000 fiéis estão reunidos aqui, e esses fiéis, esses primeiros que se achegaram aí à igreja, eles adquiriram diante do Senhor algumas características que faziam deste povo igreja do Senhor. Quando Lucas olha para essa igreja, para os primeiros dias, nos seus primeiros anos, ele consegue identificar algumas características que surgiram naquela igreja, sem que a barra fosse forçada, sem que os irmãos fossem obrigados a ser daquela forma. Características essas geradas pelo Espírito Santo de Deus no coração do que nós podemos chamar de os primeiros convertidos, né? Os primeiros cristãos ao Senhor. Características de transformação do Espírito Santo, características que acontecem em nós, quando somos visitados pelo Espírito Santo de Deus,
E quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e começa a operar dentro dos nossos corações uma transformação que só o Evangelho é capaz de proporcionar. Essa transformação, ela vem recheada com essas características que nós lemos algumas delas relatadas por Lucas aqui em Atos capítulo 2, do 42 até o 47. Quando eu leio, Cícero, se ficar desligando, desliga, é melhor, porque até para mim fica piscando aqui, é ruim. Quando nós olhamos para essas características, nós aprendemos que essas características, elas foram geradas no coração dos primeiros cristãos por intermédio do Espírito Santo. Quando eu sou visitado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra no meu coração, e Deus começa a trabalhar na minha vida, essas características, elas surgem normalmente, e elas só surgem quando elas são geradas pelo Espírito Santo. Essas características que nós vamos falar aqui nessa noite, elas não são geradas por emocionalismo, elas não são geradas por eventos, elas não podem ser geradas de maneira forçada, elas não são geradas em nós por uma pessoa qualquer. Essas características, elas precisam ser geradas em nós como fruto do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Quando eu olho para essas características, eu aprendo muito com essas características, porque elas também precisam ser aprendidas e buscadas. Embora elas serão geradas, no nosso coração de maneira natural, eu creio que Lucas não colocou esse texto aqui em vão, ele deixou esse texto aqui para ficar marcado para a gente, que essas características são características que precisam fazer parte da igreja. Então, se essas características estão aqui, eu também preciso lembrar essas características à igreja, porque quando eu olho para essas características, eu preciso ver nessas qualidades a igreja que eu preciso ser diante do Senhor. E antes desta igreja coletiva ter essas características, isso precisa acontecer primeiro de maneira individual. Não procure essas características numa igreja coletiva. Procure essas características em você. Porque se eu tiver temor do Espírito Santo, você também vai ter temor do Espírito Santo, o irmão que está ao seu lado vai ter temor do Espírito Santo, e essa igreja temerá o Espírito Santo. Não é algo que nós olhamos e buscamos primeiro coletivamente. Aliás, muitas vezes nós equivocamos com a igreja pensando dessa forma. Talvez você já ouviu alguém falar assim: a igreja tal, lá não tem amor. Ontem uma pessoa falou isso comigo, tal igreja não tem amor. E aí eu me pergunto, será que a pessoa que está reclamando a falta de amor da igreja, ela tem amor? Ela é amor, o Espírito Santo tem gerado nela amor? Porque se primeiro o Espírito Santo não fizer na minha vida, a minha cobrança do coletivo será em vão. Então essas características que eu quero passar com você aqui nessa noite, não são características que eu espero do coletivo, são características que nós precisamos buscar no individual, para que no coletivo ela seja apresentada, ela seja vista, como ela foi vista em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Eu diria para você também o seguinte, que essas características que nós vamos ver aqui, elas são termômetros da nossa fé. Ela é um medidor de como anda a nossa fé no Senhor, se nós estamos sendo a igreja que agrada o coração de Deus, não de forma coletiva, mas de forma individual, se nós somos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Deus espera coisas de você, Deus espera atitudes de você, e uma das atitudes que Deus espera de você, é o surgimento dessas características de maneira natural no seu coração, que inclusive Ele vai ajudar, gerando em você, através da pessoa do Espírito Santo. Então Deus espera que a igreja dele tenha essas características, e isso não é coletivo, isso é individual, porque a igreja somos nós. Olha para quem está do seu lado aí, não precisa falar nada não, só olha, essa pessoa que está do seu lado é a igreja, e você que está olhando para ela também é a igreja.
Nós nos tornamos corpo de Cristo quando nos ajuntamos em um endereço físico e celebramos a Deus enquanto congregação. Mas nós é que somos a igreja, então nós precisamos primeiro ser impactados por aquilo que o Espírito Santo faz, para que depois isso seja cobrado de maneira, ou seja visto de maneira coletiva. Eu gosto muito desse texto porque são as primeiras características que a igreja tem no início da sua caminhada. Eu tenho para mim que é a igreja que nós precisamos ser. É o nosso modelo de cristianismo. Até que o Senhor venha buscar a sua igreja, nós precisamos nos encaixar dentro dessas características mencionadas em Atos capítulo 2, do 42 até o 47. Então, para que a gente possa medir a nossa fé, ver como que anda aí a nossa caminhada, vamos olhar à luz desse texto e ver o que esse texto tem para nós, enquanto igreja do Senhor. Porque se você não caminhar de acordo com essas características, você está falhando enquanto igreja. A sua fé está falhando. Então algo lá no final não vai dar certo. Nós precisamos entender, irmãos, que servir a Deus vai muito mais além do que apenas ser abençoado por Ele num local específico, ou receber uma profecia. Servir a Deus requer de nós características que nem se compara ao sacrifício que Ele fez por nós, é muito pouco. Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos sarar, para nos libertar, para nos vivificar, e o que Ele espera de nós é que o que nós vamos ler aqui seja gerado em nossos corações. Então, se a minha fé não está de acordo com o versículo 42 até o versículo 47, algo está errado na minha caminhada. Essa aqui é a igreja que eu preciso buscar ser. Então, as características que nós vamos ver aqui são características que nós temos que encontrar em nós, e que nós temos que buscar do Espírito Santo também para ser. É interessante porque o versículo 42 começa assim: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Primeira característica da igreja primitiva: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Os irmãos, primeiro, perseveravam, quer dizer, insistiam no ensinamento apostólico. Nesse primeiro ano da igreja, nesses primeiros anos da igreja, a igreja ainda não tem Bíblia, né? A igreja tem Antigo Testamento, tá? Essa informação é importante. Quando você vê Pedro subindo no púlpito, na praça, em Jerusalém, pregando, e 6.000, 3.000 pessoas se convertendo, qual era o instrumento que Pedro utilizou para falar ao público naquele dia? Ele utilizou do Antigo Testamento. Os apóstolos evangelizaram a Judéia, a Samaria, e chegaram a 2 ou 3 continentes no primeiro século, fazendo uso do Velho Testamento, porque eles tinham por certeza que o Velho Testamento era a palavra de Deus, e Jesus tinha testificado para eles que o Antigo Testamento era inspirado por Deus. Então os apóstolos usavam do Antigo Testamento, com uma observação: usando o Antigo Testamento, eles não falavam mais de uma promessa, mas falavam de um cumprimento. Quando ele usava o Antigo Testamento, ele apontava o Antigo Testamento para Cristo e dizia: Ele já fez isso, e Ele ressuscitou e está conosco. Apontava para Cristo. Eu digo isso porque muitos irmãos gostam de pegar o Velho Testamento e jogar fora, e se esqueceram que por 500 anos, a base bíblica da igreja foi o Antigo Testamento. Aquela igreja sabia ler o Antigo Testamento e ver Cristo nas páginas do Antigo Testamento como ninguém, como nós hoje muitas vezes não conseguimos ver. Há pouco tempo aqui no discipulado de terça-feira nós falamos sobre a Torá, e por incrível que pareça, o que nós mais vimos na Torá, para os irmãos que vieram às terças-feiras, foi sobre Jesus. Jesus na Torá, Jesus no tabernáculo, Jesus no sacrifício, tudo na Torá aponta para Cristo. Então o judeu da igreja do primeiro século, ele sabia ver Cristo nas páginas do Antigo Testamento como
ninguém, muito melhor do que nós conseguimos ver hoje, com essa pequena diferença, apontando o Antigo Testamento para Cristo. A Bíblia só vai surgir na igreja por volta do ano 500, no 5º século. Para que não houvesse lá no 5º século uma confusão entre o que acreditar e o que não acreditar, a igreja forma um concílio, e nesse concílio a igreja, guiada pelo Espírito Santo, a igreja dirigida pelo Espírito Santo, faz a reunião do cânon bíblico. E ali eles colocam algumas regras, antes de olhar para o material, eles colocam algumas regras que o texto deveria, algumas características que o texto deveria ter para ele ser constituído como Novo Testamento. A igreja fez isso guiada pelo Espírito Santo. Um dos crivos para que esses livros fossem agrupados foi justamente ter sido escrito no período apostólico. Ou seja, todos os escritos que não foram escritos no período apostólico, ou até Malaquias, que foi o atestado por Jesus, foi considerado não inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, o último livro da Bíblia, o último livro a ser escrito foi o de Apocalipse, por João na ilha de Patmos, por volta do ano 90, depois do nascimento de Jesus. Então o livro de Apocalipse encerrou o cânon bíblico. Então a igreja vai ter esse Novo Testamento só por volta do ano 500. Até o ano 500, no que a igreja acreditava? No que os apóstolos ensinavam. Por isso que nos nossos dias não pode ter um apóstolo. Porque se houvesse um apóstolo nos nossos dias, o que ele falasse seria verdade absoluta de Deus. Porque quando os apóstolos estavam ensinando a igreja do primeiro século, eles eram a boca de Deus no que a igreja deveria seguir. Quando os irmãos tinham alguma dúvida relacionada à fé, quando os irmãos não sabiam no que acreditar, eles chamavam um apóstolo e o apóstolo ia na igreja ou mandava uma carta, como aconteceu, nós temos as cartas na Bíblia, para que a igreja fosse orientada segundo a vontade de Deus. O que um apóstolo falava no primeiro século era Deus falando à igreja. Por isso que não era qualquer um. Por isso que não era um título autoconsagrativo. Eu sou apóstolo. Eu tenho um amigo que fala que é apóstolo, eu até gosto dele, ele é gente boa, né? Mas ele é apóstolo, então eu olho para ele e penso, né? Eu vou fazer o que com ele, né? Mas ele é apóstolo, deixa ele ser apóstolo. Ele chamava para pregar na igreja dele lá e o apóstolo. Mas não pode ser um título meramente autoconsagrativo, porque era algo assim, dado por Deus. Uma vez Paulo chegou em Jerusalém, querendo ser apóstolo, e Pedro olha para Paulo, irmãos, talvez o maior apóstolo do Novo Testamento futuramente, mas antes disso, Pedro olha para Paulo e fala assim, não é apóstolo, porque para ser apóstolo tem que ter caminhado com Jesus, tem que ter sentado na mesa com Jesus, tem que ter andado com Jesus fisicamente, tem que ter estado presente com a carne de Jesus, com Jesus encarnado. Você não estava conosco, você não caminhou com a gente, você não andou 3 anos e meio com a gente, você não pode ser apóstolo. E o Paulo falava assim, mas eu encontrei com ele a caminho de Damasco, ele desceu do céu, pessoalmente encontrou comigo e me chamou para apóstolo. E Pedro naquele primeiro momento não acreditou, porque não tinha caminhado com eles. Era a pergunta que eu gostaria de fazer para o Valdomiro Santiago, e entre tantos outros apóstolos que existem por aí, você andou com Jesus? Você sentou na mesa com Jesus? Porque o que aconteceu com Paulo foi ímpar. Irmãos, ninguém podia ter ganhado Paulo para Cristo. Você já pensou se eu tivesse ganhado Paulo para Cristo? Isso aquilo ali, ó, eu ganhei para Jesus, ia subir no coração. A pessoa que me ganhou para Cristo, ele está desviado, há muito tempo ele está desviado. Eu não posso topar com o Luciano, que ele fala assim, eu não estou na igreja não, mas eu ganhei um pastor para Jesus, aleluia. Imagina se alguém tivesse ganhado Paulo para Cristo. Você já parou para pensar que ninguém evangelizou Paulo? Paulo não estava em Jerusalém
ninguém entregou um convitinho de igreja para ele, ninguém olhou para Paulo e falou assim: ei, Jesus te ama, e Paulo começou a chorar. Não visitaram Paulo na casa dele, não fizeram um culto familiar. Foi o próprio Senhor Jesus em pessoa que desceu do céu e falou assim: esse aí não, esse aí eu vou lá, esse aí faltou quando eu estava lá, então agora eu vou lá buscar ele. Ninguém ganhou Paulo para Cristo, foi o próprio Senhor Jesus que veio, e Paulo testificou dessa experiência para se firmar como apóstolo, e o ministério dele vai ser reconhecido pelo próprio Pedro depois, lá na sua segunda carta, ele vai falar assim: ó, Paulo, ele vai chamar Paulo de apóstolo, mostrando que agora ele reconhecia o ministério apostólico de Paulo. Então não é qualquer um que podia ser apóstolo, porque o que o apóstolo falava era muito sério. A direção da igreja era dada pelos apóstolos. E aí, o texto que nós lemos diz que era uma característica da igreja perseverar na doutrina, no que ensinava os apóstolos. Você quer caminhar bem com a sua fé? Você quer ser a igreja que agrada o coração de Deus? Você quer agradar o coração do seu Deus? Você quer que a sua fé esteja bem? Permaneça na doutrina. Hoje nós não temos os apóstolos mais, mas nós temos a palavra de Deus. Se a nossa fé precisa estar bem, ela só estará bem se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Persevera na Bíblia. O nosso tempo tem levantado muitos coachings evangélicos, porque os fora do evangelho, eu concordo, às vezes o cara dá um curso lá bacana, ensina a virar uma chave, faz você se tornar um empreendedor, não tenho nada contra. Eu tenho contra os coaches chamados cristãos, que têm deixado a palavra de Deus de lado, que têm aberto mão dos ensinos bíblicos, e têm inserido dentro da igreja as famosas frases de efeito. Basta você ver na internet, às vezes um pastor solta uma frase de efeito, aí vai, quem viver verá. Nossa, essa é forte. Quem viver verá. Porque ele falou, depois no outro dia sai o banner do coach dizendo quem viver verá, e todo mundo sai compartilhando aquilo. E às vezes nós estamos trazendo isso para dentro da religião, para dentro do cristianismo. Para que a sua fé esteja bem, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Porque se ela estiver embasada em pensamentos filosóficos, se ela estiver embasada em frases de efeito, vai esvairir entre as suas mãos. Você não vai conseguir manter uma fé baseada em frases de efeito. Nós, como igreja do Senhor, para estar bem, precisamos voltar para a palavra, regressar à Bíblia, retornar à palavra, estar diante da palavra, obedecer a palavra. O segredo da nossa caminhada cristã, irmãos, está justamente em caminhar de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler aí esse versículo de número 42, mais uma vez. Versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a primeira característica, aí nós falamos, a primeira característica é a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A igreja precisa voltar a ter a palavra de Deus. Volte a olhar para a sua Bíblia. Nós vivemos uma geração de cristianismo onde as pessoas nem Bíblia para a igreja mais carregam. Às vezes usamos a desculpa de que ela está no celular, mas muitos cristãos já não esperam mais uma pregação bíblica no altar de uma igreja. Muitas vezes nós estamos querendo, são as frases de efeito. Talvez você que está aqui nessa noite não, mas existem igrejas lotadas nesse momento, de pessoas que não querem saber de um compromisso com a Bíblia, com a palavra. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra, para obedecer a palavra. Você quer que seu casamento seja abençoado? Faça do seu casamento de acordo com a palavra de Deus. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Faça da criação de seus filhos igual a palavra de Deus está ensinando. Você quer que no seu
seu emprego você seja abençoado, faça no seu emprego o que a palavra de Deus está mandando fazer, porque nós precisamos urgentemente voltar a ser a geração que caminha em obediência à palavra de Deus. Persevera na palavra, persevera na palavra, e tudo que for contra a palavra, foge, sai fora, sai fora. Se a Bíblia não é o ponto principal do nosso culto, se a palavra de Deus não é a nossa fonte para a nossa caminhada, se a palavra de Deus não é a inspiração para o nosso caminhar, isso está errado. A Bíblia precisa ocupar o melhor e maior espaço do nosso culto. A palavra de Deus precisa ocupar o maior e melhor espaço da nossa caminhada cristã. Voltemos ao Evangelho, irmãos. Voltemos à palavra de Deus. Perseveremos nessa palavra, mesmo que o mundo venha nos oferecer algo que atrativamente seja melhor, nada se compara à palavra de Deus. O salmista considerava mais doce que o mais puro mel que goteja dos favos. Salomão considerou como um bem mais precioso do que o mais refinado ouro de Ofir. O salmista no Salmo 119, que é um salmo dedicado à palavra, vai dizer: lâmpada para os meus pés, versículo 105, luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando a palavra do Senhor. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Segunda característica, na comunhão, no partir do pão. Para que a nossa fé seja fortalecida, nós não conseguiremos fazer isso sozinhos. Nós precisaremos do apoio dos irmãos. Nós precisaremos caminhar em união, e não tem nada melhor para a união do que compartilhar o pão, comer junto. Escutando uns barulhos de garfo ali atrás, eu acho que hoje a gente vai comer junto. Porque isso gera comunhão, irmãos. Nós precisamos ser igreja. Igreja não pode ser, entra e sai correndo, vai embora para casa e volta só no outro domingo. Igreja precisa caminhar junto. Eu sei que é um exercício difícil para nós. Eu sei que é um exercício muito complicado para os dias que nós vivemos. A maioria das pessoas querem entrar na igreja e sair e não ver ninguém, não cumprimentar ninguém, até para não se envolver com nada. Mas igreja, para que ela caminhe, para que ela seja fortalecida pelo Senhor, ela tem que ter comunhão, ela tem que partir o pão junto. Se nós não vivermos em comunhão, nós não seremos igreja, porque a sua amizade fortalece a vida de alguém. Eu fui fortalecido na fé por uma amizade. Se não fosse uma amizade muito forte, eu não teria continuado na igreja. Pense nisso. Talvez você não precisa ser um mega conhecedor de Bíblia para dar todas as respostas para alguém, mas você pode ser o amigo mais chegado que um irmão, que vai fortalecer a vida dessa pessoa e vai animar. Quantas vezes eu ou você, talvez, passamos assim por aquele dia mal e pensamos assim: não vou na igreja não. E a pessoa que está mais próxima de nós, que tem mais comunhão, fala assim: vamos só, deixa disso, vamos buscar Deus. E aí você se levanta e fala: então eu vou, né, já que você está chamando, eu vou. E na hora que chega lá, Deus fala com você, Deus fortalece você. A igreja tem que ter comunhão. Eu não posso pedir para você caminhar no evangelho sozinho, jamais. Eu não posso. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós precisamos ser apoio, ser esteio. Por isso que Paulo chama a igreja de edifício, né? Vários tijolos é que formam o edifício. Por isso que Paulo chama de família. Por isso que Paulo chama de corpo, onde cada membro tem uma determinada função. É por isso. Porque sozinhos nós não chegaremos a lugar algum. A igreja, ela precisa caminhar debaixo de uma comunhão, debaixo de uma unidade. Ela precisa partir o pão juntos. Embora a palavra ficou sozinha no final do 42, é importante. No partir do pão e nas orações. Lembrando que essas três coisas aí estão relacionadas à perseverança, certo?
42. Perseveravam. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. A palavra perseverar significa insistir. Significa que isso não vai ser fácil. Tudo que você precisa perseverar, significa que precisará de um esforço. Amém? Então, para você permanecer na palavra, obedecer a palavra, você vai ter que esforçar. Para ter comunhão com os irmãos, você vai ter que esforçar. Você vai ter que querer sair aí da sua solidão. Eu preciso ir porque eu preciso ter comunhão. Talvez você não vai com a cara daquele irmão, isso não deveria acontecer, né? Crente não pode ter raiva da cara do outro irmão, porque se vocês forem para o céu junto, como é que vai fazer lá, né? Um vai ficar ao norte, o outro vai ficar ao sul da Nova Jerusalém, não dá. Então, você tem que se esforçar. Você vai precisar engolir alguns marimbondos. Você vai precisar esforçar, você vai ter que perseverar. E os irmãos também tinham que perseverar na oração. Oração, assim como a palavra, é o segredo da nossa vitória. O segredo do nosso sucesso está na quantidade que você ora. Nós temos uma geração aí pregando que a oração não resolve tudo. Isso é uma mentira do capeta para a igreja dos nossos dias. Eu desconheço algo que a oração não resolva. Eu desconheço. Eu vou fazer ano que vem, dia 9 de fevereiro, 20 anos de ministério pastoral. Eu desconheço um casamento que a vida de oração não seja capaz de recuperar. Eu desconheço. Eu desconheço um filho que não teve um coração mudado porque uma mãe orou. Eu desconheço uma igreja que não foi avivada porque alguém orou. Eu desconheço, se orou, teve avivamento. Eu desconheço algo que a oração não seja capaz. Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo as orações da Bíblia, eu vejo que a oração na Bíblia ressuscitou morto de 4 dias. Fez a sombra do relógio de Acas retroceder. Parou o sol por 12 horas para Josué lutar. Naquele dia da batalha de Josué não houve noite. O sol parou por 12 horas. Por causa da oração de um servo de Deus. Eu desconheço situações que a oração não resolva. Então, meu irmão, o remédio para você não é humano. O remédio para você é espiritual. Eu não sei o tamanho do seu problema. Mas independente do tamanho do seu problema, eu quero te perguntar nessa noite, o quanto que você tem orado por isso? Qual tempo você tem gasto de joelhos diante do seu Deus, por esta causa que você está enfrentando? Nós precisamos perseverar nas orações. A oração resolve tudo. Não há nada que uma oração não resolva. E se não haver uma solução aparente diante dos seus olhos, porque você orou, eu te garanto que pelo menos paz de espírito a oração vai produzir em você. Deus vai descansar você na oração, você pode ter certeza, mas que Deus vai fazer alguma coisa quando você ora. Tiago, irmão do Senhor Jesus, autor, escritor da carta de Tiago, entre as cartas gerais, no finalzinho da Bíblia, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus disse que se você tiver fé, como um grão de mostarda, e virar para o monte e falar, sai daqui, lança no mar, o monte vai. Se Jesus falou comigo que a oração pode, eu creio que a oração pode. Então persevera na oração. Deus espera uma igreja que ora. Talvez nós não vamos reunir aqui 50, 60 pessoas no culto de oração terça-feira, porque nem é essa oração que Deus está esperando aqui em Atos capítulo 2 do 42, é a oração quando está você e Deus, lá na sua casa. Deus quer te encontrar pelas madrugadas, meu irmão. Deus quer te encontrar logo ao amanhecer. Deus quer te encontrar quando você vai dormir, em oração diante dEle. Deus quer ver você em oração, porque se nós somos uma igreja e queremos ser a igreja que Deus espera que sejamos, nós precisamos orar. Então ora.
Ora. Eu tenho saudade dos pastores de 30 anos atrás que falavam, ora que melhora. Eu não acho desconexo procurar um pastor e depois de você contar o seu problema para ele, ele falar assim, vamos orar. Eu não acho isso desconexo. Eu não acho isso insuficiente. Eu não acho que isso é ferramenta de quem não sabe psicologia. Muito pelo contrário. Eu acho que essa é a principal arma que um cristão precisa ter nas suas mãos. A oração. Nós vamos orar. Eu posso ser preparado psicologicamente para te dar uma boa orientação, melhor que seja. Tomara que o pastor seja mesmo. Mas o primeiro conselho que nós esperamos ouvir de alguém que nós consideramos homem de Deus é: vamos orar. Porque se não começar na oração, não é homem de Deus. Se você, minha irmã, não começar na oração, não é mulher de Deus. O que nos faz homens e mulheres de Deus é a nossa vida com o Pai em oração. Porque quando nós oramos, Deus está perto. Eu desafio você. Você está sentindo que Deus está longe? Essa semana você vai fazer um propósito de oração. Eu desafio você, se até domingo, na hora que completar 7 dias, Deus não vai estar mais perto de você. Porque a oração atrai Deus. Se no Antigo Testamento Deus era atraído por um sacrifício de animais, eu diria para você nessa noite que o que atrai Deus no período da graça são as nossas orações. Ora, Jesus disse: pedir, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que procura acha. João 14 ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ora, vai para a oração, vamos buscar a Deus. Está frio, você está decepcionado, você não aguenta mais, a sua fé esfriou, você está quase chutando o balde, desviando. Vamos começar como? Orando. É o segredo. O diabo quer tirar esse segredo da igreja, mas nós não vamos deixar. Hoje o diabo vai perder. Você vai voltar para a oração. Você vai voltar a orar. Talvez você não ora há muito tempo, você fica só pedindo os irmãos da igreja para orar para você, o que não é ruim também, é bom que os irmãos orem por você, mas eu digo para você o seguinte: é mais abençoado quem está orando por você do que você mesmo. Porque talvez você está com aquela vida ruim lá, o irmão está orando, não está adiantando nada. O irmão que está na posição de intercessor está igual a Jó. Enquanto este orava pela vida dos seus amigos, Deus o deu em dobro tudo que ele tinha perdido. Então o irmão que está orando por você está na bênção, eu tenho certeza, Deus está dando ele em dobro. Deixa ele continuar orando para você. Mas está na hora de envergonhar esse capeta aí e você voltar para a oração. Não sei qual problema você está passando, mas Deus quer que você ore por esse problema. Deus quer te achar nessa madrugada. Põe seu celular 3 horas da manhã, comece a orar por esse problema. Deus vai abrir porta para você onde não tem, através da sua oração. Deus vai fazer coisas no seu casamento que você não imagina, por causa da sua oração. Pode crer nisso, meu irmão. Persevera na oração. Ah, pastor, eu estou orando e nada acontece. Persevera, insiste. Você já leu Lucas 19? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Aí Jesus conta a história de uma mulher que precisava de um juiz que julgasse a causa dela. E ela ia, e o juiz era mau. E ela pediu o juiz, e o juiz não julgava. Um dia, de tanta mulher pedir, o juiz falou: traz ela aí, vou julgar a causa dela. E Jesus fala que da mesma forma é Deus. Então você está indo diante do juiz, continua indo, vai todo dia, não para de orar, continua clamando, que na hora certa, no tempo certo, a porta vai abrir, o milagre vai vir, porque quando nós oramos as coisas acontecem. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não me interprete mal com a frase que eu vou usar aqui, não seria a frase correta a ser utilizada, até pelo perigo que essa frase pode causar, né? Mas o que a igreja viveu no primeiro século era uma espécie de comunismo, não um comunismo que a gente tem hoje aí, né? De Cuba, Venezuela, Porto Rico, não esse comunismo, mas os irmãos realmente tinham tudo em comum, eles tinham tudo em comum. Eu acho que, assim, tenho certeza, nós não conseguiremos viver como igreja desse jeito,
Mas tem um princípio nesse versículo aqui que a igreja não pode perder, que é participar da necessidade do outro. Se você quer ser a igreja que agrada a Deus, você precisa participar da necessidade do outro. Nós não podemos viver olhando só para o nosso umbigo, pensando só no nosso problema, na nossa situação. Nós precisamos participar da necessidade do outro. Assim, glória a Deus, eu não sou perfeito, né? Deveria fazer o que faço mais, mas eu acho que nessa aí eu não fico devendo. Ó, irmão da igreja fica desempregado, eu ajudo a arrumar emprego. Uma vez alguém me xingou, falou: seu pastor, fica arrumando emprego para os outros aí, ó. O povo não quer trabalhar não, eles estão achando é ruim. Eu ajudo a arrumar emprego, com quem eu conheço, na Gominha, tem uns 4 lá na Gominha que eu ajudei a entrar lá. Eu levo para trabalhar comigo, eu não tenho medo. Só não vou levar para trabalhar comigo não, porque vai ver o que eu faço lá. Não tenho medo, eu sou crente lá. Sou crente fora de lá e sou crente lá. Então, não tenho medo de levar para trabalhar comigo, de ver minhas atitudes lá, nenhum. Só vamos trabalhar comigo? Vamos. A pena que o Sérgio não está aqui hoje. Teve uma vez que o Sérgio tinha uma fábrica de pelucinha. E aí tinha um menino na igreja, na época do Marília, e o menino estava desempregado, ele não arrumava serviço, só que eu não sabia que ele não queria o serviço, né? Eu achava que ele era um jovem e queria trabalhar. Não vou arrumar serviço para você, e o Sérgio comentou na conversa: eu estou precisando de alguém. Aí eu tenho um menino lá na igreja, o Sérgio, pode mandar amanhã, não vou nem entrevistar, ele está empregado, falo para ele levar a carteira, ele é da igreja, vou contratar. Aí mandamos o menino lá trabalhar. Aí, eu todo ansioso que tinha arrumado o serviço para o rapaz, né? Quando deu assim umas meio-dia, eu liguei para o Sérgio: e aí, Sérgio, como é que está o rapaz? Como é que está, pastor? O menino nem veio. Foi o funcionário mais rápido que eu tive, ele nem veio trabalhar. Aí o rapaz depois falou, ele se abriu comigo: não, eu quero trabalhar, não, eu quero que a igreja me dê uma cesta básica, quero ficar quietinho, não quero trabalhar. Aí eu desanimei, falei assim: não, entreguei para Jesus, né? Não caminha com a gente mais não, já tem um tempo já. Às vezes até erro nisso aí. Nós precisamos participar da necessidade um dos outros, e esse papel não é só do pastor. E não é só necessidade física, não é só necessidade financeira, não é. Você já parou para pensar que a pessoa que está ao seu lado aí está precisando de um abraço? Talvez a pessoa que está do seu lado aí está precisando de um amigo que ela ainda não tem na fé, para animar ela, para colocar ela de pé, para fazer ela caminhar. A pessoa que está do seu lado aí talvez está precisando ouvir um Deus é contigo, e você pode falar isso. Você pode. Eu já entrei na igreja precisando escutar um Deus é comigo. E aí o irmão chegou e falou: ô pastor, Deus é contigo. Comecei a chorar: oh, Deus é comigo mesmo, Deus falou comigo. Tem hora que a pessoa que está do seu lado está passando um problema psicológico, espiritual, e uma palavra de bênção que você liberar sobre a vida dela vai mudar a história dela. Participa da necessidade do seu irmão. Talvez quem está do seu lado aí está lutando contra algum vício, está precisando largar o cigarro, largar a bebida, largar algo que ele está fazendo de errado, e uma palavra sua pode mudar a vida dessa pessoa. Talvez nós não vamos conseguir ter tudo em comum como a igreja tinha, mas nós podemos participar das necessidades uns dos outros. Quando os primeiros cristãos começaram a se converter em Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Até não fizeram isso por egoísmo, fizeram isso por causa da perseguição. Eles fizeram um bairro fora da cidade de Jerusalém, e quem se convertia ia morar nesse bairro. É o próximo versículo aqui. Você sabe o que os irmãos faziam? Vendia tudo o que ele tinha em Jerusalém, entregava aos apóstolos, e ia morar nesse bairro, e os apóstolos dividiam tudo entre todos. Tudo o que recebia era dividido entre todos. Mas isso não aconteceu por causa de comunismo, isso aconteceu por causa da perseguição. Porque a pessoa convertia, ela não trabalhava mais, ela não arrumava emprego, ela não tinha ganhame de Roma mais, ela saía da posição de conforto e ia para a posição de perseguido, e aí
Os irmãos precisavam compartilhar da necessidade de cada um deles. Em alguns momentos, esse bairro em Jerusalém precisou receber ofertas de outras cidades para suprir a necessidade dos irmãos. Abre um parêntese. Os apóstolos não ficavam com isso para eles. Esse é um bom parêntese, né? Inclusive, há uma repartição de bens no capítulo 3. E logo depois que os bens são repartidos, se eu não me engano, de Ananias e Safira, o Pedro e o João vão orar no templo e alguém pede uma moeda. E o Pedro fala assim: não tenho prata e nem ouro. Era para você pensar assim, mas ele acabou de receber uma partilha de venda de trem ali agora. Era para ele ter uma prata, porque ele já tinha distribuído. Era repartido entre os irmãos. Nós sabemos que a nossa realidade hoje é um pouco diferente, mas é o que a igreja, se eu sou a igreja, se eu quero ser a igreja que Deus espera que eu seja, eu tenho que participar das necessidades dos irmãos. A igreja tinha isso em comum. Versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se fosse hoje e no Brasil, a gente estaria enrolado, né? Porque às vezes a pessoa não precisa e está pegando, né? É semelhante à pessoa que não precisa do Bolsa Família, vai lá no CRAS fazer o cadastro. Aí ele não precisa, mas ele está recebendo. Ah, é um direito. Não, ele não precisa. Era para você ter a consciência assim. Não, eu não preciso. Vou deixar para quem precisa. Eu trabalho com uma pessoa incrédula, ela não é crente. No período da pandemia, a escola municipal em Lagoa da Prata dava uma cesta boa, por sinal, vinha peixe na cesta. Acho que eu ganhei mais peixe na cesta da prefeitura do que já comprei lá para casa no período aí da pandemia. Vinha uma sacolada de verdura e na outra semana vinha carne. E aí a menina que trabalha com ela não é cristã. No dia da distribuição do alimento da escola, que era a merenda das crianças, né? A prefeitura tinha a verba e não podia destinar a verba para outra coisa que não fosse a merenda, chamou as famílias para buscar o mantimento, né? Não é bondade, não foi bondade do prefeito também não. Tinha que gastar o dinheiro com a merenda e precisava fazer, então veio a ideia, vamos dar às famílias da escola, né? E aí, eu virei para ela e falei assim: já é o dia de buscar, você vai lá? Ela falou assim: não, eu não busco. Eu falei: você não busca? Ela: não busco. Por que você não busca? Porque eu não estou precisando, vou deixar lá para alguém que precisa. Então eu dei para ela outra ideia, eu falei: então faz o seguinte, pega e dá para quem você sabe que precisa, porque talvez ficar lá, na minha cabeça assim, né, vai perder, vai ficar para alguém que não precisa. Então faz diferente, vai lá, busca, você sabe de alguém que precisa, você vai lá e dá para quem precisa, é mais fácil. Nós precisamos, enquanto cristãos, ter essa consciência. Se fosse no Brasil, esse período aqui, nós já está enrolado, porque um monte de gente ia pegar coisa que não precisa. Os irmãos do primeiro século tinham essa consciência. Talvez vendia lá uma propriedade, R$1 milhão. Ô Pedro, eu preciso de R$200, minha conta de água lá, eu não paguei ainda não. Mas tem R$1 milhão, não, eu preciso só de 200. Os irmãos tinham essa preocupação. Isso demonstra uma igreja que não é gananciosa, que sabe pensar no outro, que sabe, é igual na fila da comida, você vai entrar numa fila para comer, não se esqueça que tem alguém lá no final da fila que vai querer carne também, então se você pôr a carne tudo no prato, o irmão sabia de, não, eu estou precisando só de 200, os irmãos vendiam tudo que tinha e repartia de acordo com a necessidade de cada um. Observação, essa semana uma pessoa conversou sobre isso comigo. Nada na graça exige menos do que na lei. Aprenda isso. A lei era fácil. Cometer um pecado, se você é pobre, você pegava um casal de pardal ou de rolinha, levava lá para o sacerdote, se arrava ao sapão, arapuca, pegava o casal de rolinha, levava para o sacerdote, ele sacrificava o par de rolinha, que achava toda hora, e você era perdoado do seu pecado. Quem tinha condições, levava um carneiro, se o pecado fosse muito grande, levava uma novilha, e pedia perdão, com o sacrifício daquele animal, era perdoado. Na graça, o sacrifício já foi feito, e hoje você precisa de arrependimento. Amém?
Eu pergunto para você, é mais fácil sacrificar um animalzinho que não tem valor nenhum ou se arrepender? O animal é mais fácil, se arrepender é mais difícil. Nada na graça te exige menos do que na lei. Quando a igreja começou, os irmãos pararam de dar o dízimo e começaram a entregar tudo. Se você falar assim, eu vou ser a igreja do Novo Testamento, todo mundo tinha que pegar o seu salário inteiro, trazer para a igreja e o pastor ia dividir igual para todo mundo. Essa era a igreja de Atos 2. Claro que isso não daria certo, né? Isso não daria. Alguém cresceria o olho no dinheiro, alguém embolsaria o dinheiro, né? Alguém desviaria, o capeta usaria alguém. Imagine, na comitiva de Jesus, eles recebiam oferta. Jesus coloca alguém para administrar a oferta. Alguém entre os 12 discípulos metia a mão na bolsa, está lá em João 12, e roubava da oferta que o povo dava para Jesus em pessoa. Imagine Jesus não estando, aí que poderia fazer a festa, né? Já fazem a festa por aí. O dízimo é uma bênção na vida da igreja, porque se você quiser ser a igreja do Novo Testamento, você teria que entregar tudo, porque na graça se exige mais do que na lei. A lei diz 10%, a graça diz, traz tudo. Era assim que os irmãos viviam. Então, pratique a sua fidelidade de acordo com aquilo que a igreja decidiu. Não é a igreja Atos, não. A igreja primitiva, desde os primórdios, a igreja decidiu. A igreja votou em concílio. As denominações colocaram nos seus estatutos qual é a fonte de renda e qual é a fonte de contribuição da igreja, o dízimo e a oferta. Os nossos pais do passado pegaram leve, te desobrigaram de fazer o que os primeiros irmãos faziam. Eles vendiam tudo o que tinham e depositavam aos pés dos santos apóstolos, que eram homens, não era qualquer um. Não era qualquer Zé que você acha aí na esquina, né? Eram pessoas dedicadas a Deus e por isso não roubaram, e dividia entre todos. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, é uma dificuldade trazer o crente para a igreja na terça-feira para orar, na quinta-feira, no culto de quinta, na escola dominical, que você nem imagina, né? Tem que mandar mensagem, tem que lembrar, tem que torcer para o time de futebol não estar julgando naquele dia. Oh, tomara que não tenha jogo, que o irmão vai na igreja. Tomara que o capítulo da novela seja ruim, que a irmã vá na igreja. Misericórdia. Os irmãos eram unânimes. Sabe o que isso quer dizer? Todos os dias, todos os irmãos estavam na igreja. E não era porque Paulo, o apóstolo, ia pregar naquele dia. Não era porque Pedro a sombra do Pedro ia curar naquele dia. Não era, não. Os irmãos se reuniam todos os dias, unânimes no templo, para orar, buscar a Deus, estarem juntos, unânimes todos os dias. A correria do nosso dia a dia não nos permite isso. Lagoa da Prata é uma cidade pequena, com teor de cidade grande, né? Nós temos vários irmãos aí na usina, horário de 2 às 10, que não podem estar conosco, não só na usina, né, em Baré, e outras empresas que trabalham, domingo, à noite, não podem estar aqui, celebrando e cultuando ao Senhor. A gente sabe das dificuldades, e eu nem pediria para você que viesse todo dia na igreja, mas aqui, vem para a casa de Deus. Você quer que a sua fé esteja bem? Corra para a casa de Deus, aqui é o lugar. Pode não ter o melhor louvor, pode não ter os melhores cantores, mas a sua adoração aqui, ela é diferente. Pode não ter o melhor pregador, mas a palavra mencionada aqui nesse púlpito para você, ela é diferente. Não na Atos, eu falo na igreja, de forma geral, de maneira conjunta. Várias igrejas estão reunidas agora, a palavra de Deus está sendo pregada. Nada se compara. Corre para a casa de Deus. O diabo tem colocado no coração de alguns que vão ser crente em casa, online. Isso é falácia do inimigo, laço do passarinheiro para pegar você.
Eu conheço muitos, entre aspas, irmãos, que resolveram ser crente em casa, está tudo mergulhado no alcoolismo, na prostituição, está tudo no adultério. A fé não tem princípio nenhum, porque ficou com essa filosofia: vou ficar em casa. O que o diabo quer é que você fique em casa. Tira isso aí do seu coração, corre para a casa do papai. Jesus comparou a igreja à arca de Noé, né? É o pior lugar possível, cheio de animal, fede a fezes e a urina, só tem uma janela de 30 centímetros, mas é o melhor lugar para estar, porque quando Jesus vier buscar, Ele vem buscar a igreja do Senhor, Ele vem buscar a casa do Senhor, vem para a casa de Deus. Você tem um privilégio que Davi sonhou em ter e não tinha. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E estar na casa do Senhor para nós é motivo de alegria, de paixão. A casa de Deus tem que queimar em nosso coração, porque nós sabemos que Deus está aqui. Jesus está aqui, meu irmão. Onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, Ele está. Mateus 18, Ele disse isso: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Quando a igreja se reúne, Jesus está aqui, Ele está aqui. Ora lá na sua casa, instala o louvor lá para o seu vizinho escutar. Eu ganhei uma vizinha para Jesus em Pará de Minas com músicas. Minha mãe bem essas sertanejas, né? O Jean e Giovanni lá em casa era o dia inteiro, Christy Ralph, essas duplas que nem existe mais, minha mãe ouvia isso o dia inteiro. Aí eu comprei um aparelho de som para mim e pus no quarto que eu dormia, que eu dividia com as minhas irmãs, para minha mãe escutar o Jean e Giovanni dela lá, e eu entrava para o quarto e ligava o louvor. Eu percebia que a minha vizinha ia para o canto do muro escutar o louvor, e eu era aquele crente assim, bem crente, eu só ouvia Voz da Verdade, né? Eu tinha a coletânea inteira do Voz da Verdade, aí eu só punho o CD do Voz da Verdade. Na hora que eu punho o CD do Voz da Verdade, eu percebi que a vizinha ia para o canto do muro. Não tem uma vez que eu não vou em Pará de Minas, que ela me vê e fala assim: eu converti escutando os louvor no canto do muro. Você punha o louvor, procurei a igreja por causa do louvor. Então estrala o som lá na sua casa, escuta o seu louvor, adora a Deus, ouve pregação, mas não deixe de estar aqui. Citei aqui para os irmãos esses dias já. Para mim é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. 2 Crônicas 7,15. O 14 nós sabemos de qual, mas eu gosto mais do 15. Eis que os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. A sua oração aqui é diferente. Seu glória a Deus aqui é diferente. Quando você fala aleluia aqui é diferente. Quando você diz graças a Deus aqui é diferente. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um propósito para a casa do Senhor. Não deixe de estar aqui. Primeiro passo para a frieza espiritual: parar de ir na igreja. Não deixe de estar na casa do Senhor. Faça o que ensinou Deuteronômio capítulo 12, nos princípios da lei sobre o culto. Escolha dentre vós em Israel, dentre as vossas tribos, um lugar para congregar, para levar ali as suas ofertas, o seu sacrifício, a sua adoração, para sentar com a sua família e comer. Não deixe de estar na casa do Senhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A comunhão era algo presente entre os irmãos, não só na igreja. Ela acontecia também nas casas. A igreja precisa se reunir em casas, que não seja para falar mal. A mesa do diabo, né? Lá de 1 Coríntios, que o pessoal sentava na mesa para falar mal do evangelho. Não faz isso. Cuidado. Fica falando mal da igreja lá na sua mesa. Seu filho adolescente está escutando. Seu filho pré-adolescente, criança está escutando. Faz isso não.
reúne na sua casa para celebrar, para se alegrar, para ter comunhão e também para buscar a Deus. Marca uma oração na sua casa, não marca só um churrasco não. Só vão reunir lá em casa para orar? Vamos, e ora. Os irmãos tinham comunhão não só na igreja, porque o versículo que eu li anteriormente fala da comunhão na igreja, eles tinham comunhão também de casa. Louvando a Deus. A igreja que Deus espera que você seja, tem que ser uma igreja que louva. Talvez você só está pedindo, Deus quer que você louve a Ele. Louvar a Deus é ser grato pelos seus feitos. Adoração é adorá-lo pelo que Ele é. Eu geralmente participei de muito congresso de louvor, e o pessoal sempre falava assim, a adoração é melhor que o louvor, porque a adoração é pelo que Deus é, e o louvor é pelo que Deus faz. Mas eu pensava assim, qual o problema naquilo que Deus faz? A igreja tem que louvar a Deus. Olha o que Deus tem feito na sua vida, olha as maravilhas que Deus tem te dado, que filhos lindos Deus colocou aos seus cuidados. Lembra aí da casa que Deus te deu, do carro que talvez você veio para a igreja, ou da bicicleta. Olha aí que coisas maravilhosas Deus tem confiado em suas mãos. Agradeça a Deus por isso, não fica murmurando, reclamando não. A igreja que Deus espera que você seja é uma igreja que louva, louvando ao Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja que Deus espera que você seja, será perseguida, mas o povo vai ver a diferença que Deus faz na sua vida. Tem que ter a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se nós conseguirmos ser a igreja que Deus espera que sejamos, o próprio Deus agrega aqueles que são salvos. Não quer dizer que a gente vai ficar de braço cruzado e não vai evangelizar, não quer dizer isso não. Mas quer dizer que quem encaminha as pessoas para o templo é Deus, é o Senhor, é o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, precisando de uma palavra de fortalecimento. E a palavra de fortalecimento para você nessa noite é: seja a igreja que Deus espera que você seja. Seja. Talvez está longe, talvez você está reclamando de Deus, mas está longe dessas características. Deus espera algumas atitudes suas, que talvez você não esteja fazendo. Vem para o Senhor, corre para o Senhor. Ele não te chamou para que tudo dê certo na sua vida, mas te chamou para que você seja a igreja até que Ele venha. Então permaneça, pega essa palavra para você, não fica só olhando para a sua luta, para a sua batalha não. Seja a igreja do Senhor, e você vai agradar o coração dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Se coloque de pé. Se coloque de pé, vamos orar. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos.